Bem-vindo ao projeto Sambec Todo Dia. Esta é uma série de lives onde vamos mostrar maneiras de como você vai reduzir pela metade o valor da sua conta de luz, isso numa casa, né, comum. Eu sou a Lilian Franca, eu estou aqui com o Sávio Franca e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema no inverno, banho quente ou frio? Qual você prefere? Então a ideia aqui é falar sobre as possibilidades de ter água quente mesmo se faltar sol ou em períodos longos de chuva. Tudo bem, Sávio? Maravilha, Lilia. Hoje de novo aqui ao vivo nessas três canais de comunicação aqui, tanto Facebook, YouTube e Instagram. A gente aqui está conseguindo aumentar essa presença digital. E nesse friozinho agora é um tema para que é melhor do que esse, né? Hoje, inclusive, onde é que eu estou aqui, está fazendo um frio muito grande. E aí, como é que tá aí? Tá frio também? A temperatura caiu bastante, viu? Caiu, né? Sim, Vamos começar com o nosso tema então, de hoje? claro. As perguntas de hoje. É verdade que o banho frio é bom para a saúde? Boa pergunta, muito boa pergunta. Eu estava pesquisando sobre isso, Lilia. E eu via ideias tanto a favor como contra desse tipo de tema, né? A gente via que as pessoas, às vezes, umas defendem que o banho frio é bom para poder rejuvenescer, é bom para poder, às vezes, para o cabelo. Aí tem outras pessoas que falam que a água quente ela é relaxante, ela desestressa. Então, assim, tem várias vertentes aí de pesquisas relacionadas à questão de água quente e água fria. E o banho frio, em alguns casos, é bom, né? Mas também, em alguns casos, a água quente é melhor. Eu, da minha parte, por exemplo, eu prefiro tomar banho de água quente, ainda mais esse frio, né? Então, com esse inverno chegando, ainda mais ainda, a gente quer ter um banho muito mais quente, muito mais aquecido, e a temperatura, às vezes, chega a sair fumaça, não é assim? Não sei se acontece com você aí, mas aqui para mim é dessa forma. Como é que é aí também? É desse jeito? Isso, eu prefiro também um banhozinho mais quente, né? Aham, Nesse desse jeito. inverno, então. Então, é isso aí. Assim, é muito relativo a gente falar sobre essa dúvida aí, sobre essa pergunta. Mas a gente vai estar abordando essa pergunta aqui para poder a gente entrar em outro tema que é legal, que é a questão do inverno, né? Que é desse frio aí com água quente, não é isso? Vamos lá? Qual que é a sua próxima pergunta aí? A próxima pergunta: por que você acha que a maioria das pessoas não tomam banho frio? Isso é uma boa pergunta também, porque às vezes isso é mais pelo brasileiro em si. Eu não sei se a maioria do brasileiro ou das pessoas eles preferem tomar banho quente. Isso é normal, porque porque é gostoso, né? Tudo que é bom, que é gostoso, a gente quer fazer. E há uma tendência do próprio ser humano de querer rejeitar o que é desconfortável, o que é marasmo, né? Eu não sei se você já ouviu falar sobre a síndrome do sapo fervido, que é uma. Não sei se você já ouviu falar já da síndrome do sapo fervido. Não sei se todo mundo já ouviu, mas para a parte de administração em si, para a parte administrativa, onde as pessoas querem ter um feedback, elas falam sobre isso, onde tinha um sapo que ele caiu dentro de uma panela e essa panela estava fria, a água estava fria, e ele ficou lá esperando, né, com o tempo lá confortável nessa água fria. E aí veio aí, alguém foi lá e ligou o fogo dessa panela e essa panela começou a aquecer, foi aquecendo devagarzinho, devagarzinho, e esse sapo sentindo-se confortável ficando ali, porque ele não sentia a reação do tempo aí, porque essa água ela ia esquentando, esquentando, mas ele não sentia aquilo ali. Aí ele ficou tanto tempo ali e tanto hibernado, acostumando com a situação, não querendo mudar, aí ele acabou morrendo queimado. Então essa é o que a gente chama de síndrome do sapo, onde que as pessoas elas se acostumam facilmente com as coisas e elas se há uma mudança bem assim lenta de temperatura ou uma mudança na temperatura da água, ainda que ela comece assim quente, ela começa a esfriar, esfriar, a pessoa não sente muito. Mas se é uma mudança brusca, igual você chega cansado do trabalho, ou você está precisando de um banho relaxante, ou você propriamente numa temperatura comum, nem falo só do inverno, não, mas um verão também. Se você está tomando banho aí e você entra na água fria, a gente não é aquele. Olha, o barulhão tá a pessoa passando aqui, ó.
Povo, deixa eu fechar essa janela aqui, peraí. Mas assim, quando a gente entra debaixo do banho, há aquele choque. Choque que a gente chama praticamente choque térmico. O corpo está a 37 graus e você entra numa temperatura a 23 graus, 24, e nesse frio talvez chegue a 17 graus. Então, esse choque aí que dá o susto, né? Mas vamos lá, a nossa pergunta, as principais perguntas de hoje aqui, para a gente dar sequência aqui. Vamos lá. Se o próprio nome já diz, aquecedor solar, ou seja, é aquecimento por meio do sol. Por que as dúvidas se ele aquece sem o sol? Por que há essas dúvidas? As pessoas, elas não entendem. Hoje é engraçado que eu recebi um contato de uma pessoa, ela falando assim que ela achou que o sistema, que a energia solar em si, ela era mais barata, né? Que ela era mais em conta, que ele poderia investir menos. E aí ele falou da energia solar, mas ele não sabia que a energia solar não é só energia solar de aquecimento solar, de energia, de produção de energia elétrica, mas também de aquecimento solar de água e energia solar. E eu vou explicar para ele sobre essa conjuntura, explicar um pouco sobre essas coisas. Assim, foi um contato rápido, mas eu consegui explicar sobre isso. E quando a gente fala em energia solar, o próprio nome já diz, é solar. Se não tem sol, e aí? Como é que você faz? Então, por que muita gente confunde? Porque elas não conhecem, elas não têm a noção, principalmente para a parte de aquecimento solar, que muitas vezes quando ela chega na casa de uma pessoa que tem, ou no hotel, ou em algum lugar assim, a água está sempre quentinha. E aí elas se confundem. Tá, e quando não tiver sol? E quando, se o equipamento é próprio com esse nome, será que vai aquecer? Então, sol durante a noite não tem, né? A gente sabe que isso é bem claro. E quando tiver chuva, tem sol? Também não tem sol. Não vai aquecer também. Ou se aquecer, vai aquecer de uma forma, assim, na chuva em si, que tiver a chuva bem caindo mesmo, ela não vai aquecer. Então as pessoas confundem mais por a questão, eu não sei se é de costume ou por não conhecer, enfim, elas fazem essas confusões aí com a energia solar, principalmente o aquecimento solar de água. E aí não adianta, a água ela não vai aquecer se não tem sol, o próprio nome já diz aí, né? Então era isso a resposta. A próxima pergunta aqui, Sávio. O que fazer para não gastar mais energia elétrica com o chuveiro? Boa, essa aí é boa, né? O que você pode fazer para você evitar gastos desnecessários, né? Você não gastar além do que você precisar com o próprio chuveiro elétrico, né? Principalmente quando a gente está falando aí, quando você tem um aquecimento solar de água, né? Porque o tema, quando a gente está falando aí sobre água fria, sobre inverno, a gente, propositalmente, a gente está pensando que você já teria o equipamento de aquecimento solar ou está com dúvida sobre essas épocas de inverno, quando você quer adquirir o sistema. E aí a pergunta aí é mais relacionada a acho que eu estou me perdendo aqui, Lídia. Você vai poder só para poder responder essa pergunta Ó, direta. o que Pode fazer para não gastar mais energia elétrica com o chuveiro? que fazer para não gastar mais energia elétrica. Então, assim, é, boa, agora que eu lembrei aqui o que eu estava querendo falar sobre essa questão de não gastar mais energia elétrica, porque se você tem um sistema de aquecimento solar, a ideia é o seguinte, que você consiga economizar ao máximo na sua conta de luz. A gente pensa que a ideia é de que você economize nessas lives pelo menos 50% da sua conta de luz que é relacionada ao seu chuveiro elétrico. Só que acontece que a energia solar em si, o sol, não é predominantemente durante todo o ano. Ele tem uma época que não tem a época de muita chuva, e não é necessariamente na época de inverno. A palavra inverno a gente chama atenção, é a época mais fria, mas às vezes também, não sei se você lembra, mas a gente costumava a falar que na hora que começava a chover, mas chover mesmo, aquela chuvinha bem fininha e que não parava de chover, meu pai falava assim, olha, nossa, mas invernou mesmo, viu? Não sei se você lembra disso, né? Lá, principalmente na época lá a Lembro. gente morava na roça, né? Que chovia bastante, ele falava assim, nossa, invernou mesmo. E invernou nesse gingado aí do inverno que ele falava, é porque
muita chuva, não deixava nem um olhozinho do sol, como o pessoal falava lá, aparecer. E aí, se tinha muita chuva e pouco sol, como que você pode economizar ao máximo na conta de luz, ou como que você pode até evitar que se use energia elétrica para se aquecer a água do banho, tá? Eu, logicamente, que eu não vou deixar de falar aqui da energia da água quente por meio do gás. Você pode ter uma opção de um aquecimento a gás na sua casa e você não precisar utilizar a sua energia elétrica. Você pode ter outra opção ainda que você conhece bem, Lídia, é a época da serpentina, né? Eu já até falei um pouquinho em alguma outra live. A serpentina, ela funciona como backup também para você complementar a água da água quente, mas se tiver só uma serpentina também dá para poder aquecer a água do banho. Mas aí tem outras questões, tem que precisar de muita lenha, tem que queimar essa lenha, que é ainda inclusive prejudicial ao meio ambiente. Então, assim, tem uma série de coisas que é mais complexas quando a gente fala em serpentina, né? Mas você deve estar lembrado aí da época que a gente usava a serpentina na nossa casa, pela questão também de economia, né? Mas voltando aqui ao assunto aqui da questão de como que você pode economizar ao máximo. Primeira coisa que você tem que pensar é num bom dimensionamento de um equipamento de aquecimento solar. O que é esse bom dimensionamento? É um equipamento em que ele possa suprir, inclusive, as épocas de inverno, as épocas de tempo sem sol, que a gente falou aí agora. Então, às vezes tem equipamentos, tem clientes, por exemplo, que a gente já atendeu, inclusive um cliente que eu entrevistei, que chama Sérgio, foi na semana, tem umas 2 semanas atrás, ou mais ou menos 2 semanas atrás, eu entrevistei um cliente, Sérgio, que ele tem um equipamento de aquecimento solar há 11 anos que a gente instalou para ele lá. 11 anos, acho que foi isso, 11 anos. E ele nunca precisou de utilizar o chuveiro elétrico, nunca precisou de utilizar o apoio elétrico, nem a gás, nem nada. Ele só utilizou a água quente do seu chuveiro, do seu aquecedor solar. Ele ele colocou um equipamento um pouco maior do que a capacidade que ele tem de uso, né? Do que ele precisa, e aí o equipamento ele não esquenta à noite, tá? Não esquenta durante o tempo sem sol, ou talvez se vai esquentar, aí vai esquentar muito pouco, com um mormaço pequeno de sol, mas ele vai ter aí a condição de ter a facilidade de ter mais tempo sem sol, mais visitas na casa, por conta de uma reserva de água quente que ele tem ali. O que é essa reserva de água? É a quantidade de energia térmica, ou seja, de água quente que a pessoa tem no sistema para poder aguentar esses períodos. Então, na prática, é o quê? É um reservatório térmico maior, um boiler maior, com mais quantidade de coletores, ou seja, um sistema de energia solar, de aquecimento solar maior do que o que ele precisa para o dia a dia. Então, ele vai aguentar mais tempo, períodos sem sol, e vai ficar mais tranquilo aí, tá? Então, isso acontece pela questão, no momento, você vai definir isso aí no momento em que você vai adquirir o sistema, que é a parte de dimensionamento. Faz o de bom dimensionamento e você tem aí esses confortos a mais, essa tranquilidade, tá certo? Então, nós estamos aqui falando sobre esse assunto e eu acho que tem mais aí, tem mais perguntas, não tem? Quantos dias sem sol que é suficiente para ficar sem a água quente? Quantos dias sem sol que é suficiente para ficar sem a água quente, tá? Ou sem ou com a água quente, no caso, tá? Seria, por Para exemplo, perder essa água quente, ou seja, para ela ir embora. boa. Porque a gente até ia falar isso. Isso depende dessa capacidade que tem do equipamento. Depende do volume também de água que tem, depende do seu uso, de vários aspectos. Você que já usou aquecimento solar, que muito lá na casa dos nossos pais, quando você morava lá, isso tem pouco tempo, né? Que você até se mudou de lá. Você lembra quanto tempo, de quantos dias que ficava sem sol e ainda tinha água quente? Olha, dependia muito do consumo, do tempo que cada pessoa ficava debaixo do chuveiro. Então, por Quanto exemplo, mais a pessoa ficasse, sim, se uma pessoa, se começasse a invernar, né, que a gente chama, começou a invernar, sim, deu chuva, aí isso no primeiro dia, aí você já levantava um alerta, ou as pessoas da casa levantavam um alerta e já pensava em tomar banhos mais rápidos e em economizar água, seria isso? exato. Como funcionava lá? Isso, exatamente.
Uhum. E eu lembro assim, eu que sou filho do mesmo pai, né? Eu lembro que isso era comum na casa dos nossos pais, que a gente, quando acontecia isso, era aquele grito de lá e falava assim, vamos tomar banho rápido, vamos tomar banho que tem mais gente para tomar banho. Inclusive na época de Serpentina era assim, né? Não sei se você lembra. Acho que a voz do meu pai era assim, bem nítida até hoje, né? Quando ele gritava de lá, tem mais gente para tomar banho, não esquece não, é assim que falava. Olha a água, gente. Olha a água. Isso acontece também quando as pessoas, quando tá gastando energia, né? Na época que ele tinha energia elétrica lá, que ele utilizava energia, depois que não tinha a serpentina, que ele morava na cidade, ele gritava muito, era assim, olha a luz, não era assim que ele gritava? Olha a luz, vocês não são sócios da CEMIG, qualquer coisa assim. Mas eu sei que eu ouvia muito esse grito. Mas, no geral, essa pergunta ela sai respondida, ela não tem uma resposta exata, né? A gente tem o depende. Depende pode ser com 3, 4 dias, depende 6, depende de vários aspectos. Eu tenho depoimentos de vários clientes aí que nunca precisaram de água quente, e outros aí de água quente, não, de um apoio elétrico, né? Eles nunca precisaram aí de ter um plano B, eles utilizaram só o aquecedor da água quente, e você pode confirmar isso no próprio canal do YouTube, tem lá uma live que eu fiz com o Sérgio. O Sérgio Fernando. E tem outros clientes que demoram 3, 4 dias, e tem uns também que demoram 2 dias, depende do uso e depende do dimensionamento. Quanto maior o dimensionamento que você fizer do equipamento, mais você vai conseguir aí mais dias sem sol com mais tranquilidade, tá? Então, assim, seu equipamento, por exemplo, você dimensionou normalmente para 4 pessoas. Você quer colocar um equipamento que vai dar mais tranquilidade? Coloca um equipamento maior para 6 pessoas, com um equipamento que vai te dar mais folga, tá? Então, essa é a ideia da gente poder falar sobre essa questão do mais dias sem sol e sem gastar energia, tá? Vamos A lá. última pergunta aqui, Sávio. Quais as alternativas possíveis para aquecimento de água em caso de falta de sol? Isso, essa pergunta é boa, Leide. Aí eu vou pensar, eu vou até te chamar para poder você ir pensando se tem mais alguma, se o pessoal de casa quiser participar, quiser ver aqui com a gente, quiser perguntar, a gente já abre o ambiente para perguntas para a gente poder bater esse papo aqui, tá? E aproveitando aqui, o pessoal que ainda não entrou no nosso canal do Telegram, né? No canal, no link embaixo dessa página aqui, você vai encontrar o link para você entrar no nosso canal do Telegram, onde a gente consegue afinar mais esses papos em áudios que a gente grava especificamente para vocês, tá? Então, se não entrou, entra lá, não perca tempo não, tá bom? E aí, a gente vai falar sobre essa questão das opções aqui agora, como que a gente chama de backup, né? Que é uma situação de plano B, quando você não tem aí um sol abundante, quando você tem aí muita chuva, quando você tem mais visitas em casa. Quais são as opções possíveis no mercado que tem hoje para um plano B, para um backup? Eu vou começar a falar aqui da situação mais simples possível que você poderia colocar na sua casa e utilizar, que é o chuveiro elétrico. E é uma opção bem simples e também bem econômica nesse aspecto quando você usa conjugado com aquecimento solar de água. O que você vai fazer? Você vai deixar um chuveiro elétrico na sua casa, seja aquele que vai estar usando com aquecimento solar de água, ou seja, um chuveiro elétrico num local, num banheiro específico, que de uma volta e meia, se der uma emergência, você vai lá e vai usar esse banheiro. E aí se você tá usando esse chuveiro, é porque precisou de usar, ou seja, aquela época que está bem frio, que não tem sol nenhum, e aí ou diminui o sol, aquela água não está a 37 graus, ela está a 30 graus, e você pode fazer até o seguinte, você pode, alguns chuveiros têm até controladores de temperatura, e você consegue aumentar a temperatura da água um pouco, de 30 para 37 graus. A maioria não tem isso, né? Mas existe essa possibilidade. Se você conseguir esse tipo, uma espécie de controlador, você faz isso, aumenta o conforto para você. Mas se não, você desliga a água quente mesmo, vai utilizar só a água fria, se ela está abaixo de 37 graus, que é a sua temperatura de banho, e vai usar normalmente como se fosse um chuveiro elétrico comum. Então, não vai ser 100% durante todo o ano. Você vai ter aquelas épocas que pode ser que vai ter que utilizar um apoio elétrico aí, ou a gás, ou o que a gente vai falar mais em seguida, né? Então, o chuveiro elétrico é uma melhor opção, por quê? Vou até te explicar melhor sobre essa situação, melhor em sentido de economia, mas não é a melhor opção pela questão de conforto. Por que eu vou te falar isso? Porque vocês todos já sabem que o chuveiro elétrico não tem
uma abundância de conforto. Você liga o chuveiro elétrico, você tá com aquele barulho horroroso, aquele chiado estranho lá, que você até acaba incomodando a gente. E também ele não tem uma abundância de água, sai pouca água. Então, nesse caso aí, é preferível você mudar de opção se você estiver privilegiando o conforto do seu banho. Mas se você estiver querendo privilegiar como é que fala, a economia ainda mais na sua conta de luz, se você aquecer aquela água só daquele banho, aquele último banho, por exemplo, naquele dia que a água não deu conta, o aquecedor solar não deu conta de esquentar aquela água especificamente naquele dia. Aí você toma aquele último banho com o chuveiro elétrico, e aí amanhã cedo ou no dia seguinte as pessoas vão tomar banho, e aí já deu sol de novo no outro dia. Então não precisou de você, não estaria precisando de você utilizar novamente o seu chuveiro elétrico no dia seguinte. E do contrário, se você tiver outras opções que a gente vai mostrar aí, você teria que ter opções diferentes, né? Tô até vendo aqui, Lídia, que você saiu da sua live aqui no outro, né? Não sei, agora saiu sozinha. Não sei se é por causa da sua internet que piorou, mas se você quiser tentar resgatar a sua conexão aí, eu vou continuar falando pro pessoal aqui, tá bom? Mas voltando aqui, em relação a essa questão da parte do chuveiro elétrico, é porque ele acaba sendo menos econômico do que uma outra opção, tá? Então, utilizando aí uma resistência elétrica, que seria uma situação B, uma outra possibilidade de você conseguir aí você conseguir aquecer essa água nesses períodos, você vai aquecer aquela água, digamos, toda do boiler ou do reservatório. Você liga aquela resistência elétrica, ela vai aquecer a mais de 37 e vai ficar bem tranquila aí com relação a essa questão aí do uso, vai ficar bem confortável. Então, a vantagem em relação ao chuveiro elétrico é que ela vai continuar deixando água sair no seu chuveiro de forma abundante, de forma muito mais confortável do que o chuveiro elétrico, conforme eu já tinha falado aí anteriormente. Mas, por outro lado, ela tende a gastar mais energia elétrica, ela consome mais energia. Imagina que você vai ligar aquela resistência elétrica e vai esperar aquela água toda daquele boiler, depende do tamanho do boiler, aquecer. Se aquela água toda vai aquecer, ela vai ficar muito mais tempo ligada do que o chuveiro elétrico. E aí, na hora que acabar de aquecer, ela certamente, na maioria das resistências elétricas, elas têm uma espécie de termostato. O que é esse termostato? Ele tem um controle que avisa com que aquela temperatura chegou na temperatura específica, por exemplo, 60 graus, para ela poder desligar automaticamente sozinha. Então, se você utiliza desse sistema com o termostato, a resistência elétrica vai desligar sozinha, mas mesmo assim, se ela baixou aí, suponhamos de 50 graus, 40 graus, depende da regulagem dela, se deixar a chave geral dela ligada, ela vai voltar de novo a armar e vai aquecer aquela água toda de novo. Inclusive, é uma coisa importante, não só para o chuveiro elétrico, né, que as pessoas têm uma chave geral para o chuveiro elétrico, mas isso na maioria das casas tem, né? Você também coloque, se for o caso de usar uma resistência elétrica, coloque uma chave geral para sua resistência elétrica. E você pode desligá-la, interrompê-la totalmente aí, se você não estiver aí usando, tá? Desliga a chave geral dessa resistência elétrica, que aí na hora que tiver uma emergência, uma falta de sol maior, você vai lá e ativa essa resistência elétrica. Então é bem tranquilo com relação a isso, tá? Quais as outras opções que você teria de plano B, se caso faltar sol, se tiver muita visita, se o equipamento não for tão dimensionado de acordo com a sua expectativa? Você pode utilizar o sistema de aquecimento a gás. Esse sistema de aquecimento a gás usa-se muito, principalmente em São Paulo, né, no sul também do país, que esse aquecimento a gás ele é um sistema um pouco mais caro, vamos dizer assim, você investe um pouco mais do que um chuveiro elétrico, que, não sei, depende do tamanho do chuveiro elétrico que você vai usar aí, às vezes você gasta aí 70, 80 reais, 150 reais, depende do tipo de modelo do chuveiro elétrico, e o aquecimento a gás você vai investir talvez aí uns 2.000 reais mais ou menos para um sistema de aquecimento a gás básico aí, que seria um apoio do seu aquecimento solar, tá? Então, é um sistema interessante, mas também tem um investimento um pouco maior com relação aos outros modelos mais básicos, tá? E aí aquece a água normalmente e você vai tomar seu banho tão confortavelmente quanto o banho de aquecimento solar de água, tá? E a outra opção, que seria a mais difícil e a menos usada, aí, mas tem gente que de vez em quando liga para mim, não, eu quero colocar uma serpentina, eu quero colocar aqui porque tem muita lenha aqui, porque meus pais moram na roça, porque tem um fogão a lenha aqui, eu quero aproveitar. É a serpentina mesmo, aquela lá que a gente usou, que a gente usava lá quando eu morava na roça. Então, assim,
Isso aí, para mim, é a menos viável, a menos viável, principalmente na questão ambiental. Que eu já, na época que a gente morava na roça lá, que a gente usava isso, eu já usava daquela forma que, sim, olha, eu quero evitar de fazer isso, mas era o que a gente tinha na época, era a forma com que a gente tinha para poder conseguir sobreviver, né? Então, assim, era a situação mais desafiante e era o que tinha no momento, né? Então, eu estou aqui com esse tema e eu não sei se eu respondi a pergunta, Lídia, né? Eu nem vou te escutar agora também, que você não conseguiu entrar lá de volta lá no nossa live do YouTube, mas eu estou te vendo aqui no Instagram, né? E eu sei que você está me escutando, mas eu sei que a experiência nossa sempre foi essa, da gente poder participar, estar aqui com as pessoas, mostrando para elas as melhores alternativas possíveis. Assim, de cabeça, eu não me lembro de uma outra situação, de um outro plano B que você poderia utilizar para aquecer a água do seu banho, né? Do seu banho. Eu já aqueci, como eu falei em outras lives aí, aqueci água em panela, mas não é o caso, né? Não vem ao caso aí. Tem gente que utiliza Cardal. Cardal é uma marca, né? Mas tem tipo um negócio que utiliza lá dentro que aquece também, né? Mas enfim, essas são as maneiras que a gente podia falar para vocês aí, as dicas que eu podia falar. Eu vou começar aqui a falar com o pessoal aqui, né? A Mara estava aqui presente, o Borges de novo, o Eduardo, são pessoas aí que estão sempre aqui com a gente. Eu agradeço a presença de vocês, né? A gente está aí tentando transmitir ao máximo de conhecimento para que a gente consiga levar alguma coisa para o mercado e mudar, transformar esse mundo aí que está mais competitivo, as pessoas muitas vezes não pensam na questão ambiental, ou elas pensam só na questão econômica. Estamos agora na época de quarentena e as pessoas buscam também formas de sobrevivência, né? E aí, quando você pensa em alguma coisa mais sustentável e ainda que te dá um retorno maior, é muito mais viável você trabalhar com esse tipo de coisa, que seria essas energias alternativas. E aqui nós temos aqui a participação do Borges, que colocou para a gente aqui, ó, que aqui no sul, quando o frio é intenso, pode ocorrer problemas nas placas de aquecimento. Isso foi uma boa pergunta, eu acho que é uma pergunta bem legal, principalmente para a época né, para o sul, né? Mas não é só para a época do sul, não, para a região do sul, não, o Borges, né? A regiões também, como Belo Horizonte, por incrível que pareça, tem horas que quando esfria, esfria pra caramba. Regiões como Brumadinho, né, que você deve já ouvir falar mais em Brumadinho aí pela tragédia da Vale, né, que teve aí há um ano e pouco atrás, que aconteceu aquela situação difícil lá. Brumadinho é uma região também muito fria, tem lugares lá que chegam a temperaturas baixíssimas, assim. E no último inverno aí, eu não sei se foi o último, do ano passado ou ano atrasado, eu tive muitas notícias de pessoas que receberam, que tiveram problemas e que levaram para a gente lá situações de equipamentos que estouraram com o frio. Os coletores solar, eles não aguentaram o frio porque a água congelou dentro do coletor solar e estourou. Isso acontece com os coletores planos, convencionais, aqueles coletores que são feitos com aqueles tubinhos de cobre, né? Aqueles tubinhos que são colocados dentro daqueles painéis, daqueles coletores solar convencionais, tá? Tubos de cobre, eles não aguentam a temperatura de inverno, a temperatura muito fria, de geada. Então, nessa região lá que eu estou te falando, lá ocorreu isso. Estourou o coletor solar, vazou e tudo mais. Para regiões sul aí do país, isso acontece com muito mais frequência. E qual que é a forma de você ter para poder resolver isso? O equipamento a vácuo, por exemplo, ele tem uma solução. Ele não estoura, ele aguenta temperaturas baixas, até porque também o isolamento térmico a vácuo que ele tem ali naquelas camadas não deixa com que haja transferência de temperatura tanto para dentro quanto para fora. Então aí não vai estourar porque ele é bem imune a isso quanto à temperatura. Ele não vai transferir entre camadas aí as temperaturas, tá? Então, você teria uma alternativa. A outra alternativa para o coletor plano, convencional, assim, mais viável, se você, eu quero manter a coisa antiga, eu quero manter o equipamento convencional. Aí você poderia utilizar, por exemplo, os canos internos do coletor plano aí, de aço inox, também resolve essa situação, tá? Agora, de outra forma, você não resolve muito. Só que aí, normalmente, nem todas as empresas fabricam, o equipamento fica mais caro, a linha de produção está fora. Então, eu já colocaria o sistema vácuo já de uma vez, para o sul, aí seria uma coisa bem mais indicada, tá?
E ainda existem sistemas planos ainda que funcionam, e algumas empresas insistem em vender para essas regiões com um sistema eletrônico que coloca bem embaixo daquele coletor plano lá, é tipo uma bombazinha, que aí assim que a água abaixa de tão temperatura X, essa bomba ela aciona, circula uma água que está lá dentro do coletor solar, e aí ela evita que essa água fique com a pressão muito grande, porque eu já expliquei aqui em outra aula, em outra live aqui, sobre a questão da reação da água com temperatura alta, né? Quando a água ela recebe uma temperatura, quando ela recebe uma radiação solar, essa água ela esquenta e ela se expande. Ela tem essa variação, né? Como que isso acontece? Por meio das moléculas da água que tem aí os átomos que vão se agitando. Para a água em si, a água é um componente que ela se expande quando a temperatura é inversa. Por que isso acontece? Assim, cientificamente eu não vou saber exatamente agora te falar, não, mas tem a ver também com as moléculas, que elas vão, na hora que esfria muito a temperatura, é tanto se você colocar uma água aí na forminha de gelo, o que vai acontecer? Para você tirar essa água na forminha de gelo é difícil, você tem que amassar, sei lá, você tem que mexer ali de várias formas, e essa água ela fica difícil de sair da forminha de gelo. O que vai acontecer também com o seu coletor solar? Essa água vai expandir quando tem uma temperatura muito baixa, e aí ela começa a arrumar uma forma de sair. E se ela não sai, se ela não tem lugar para sair, porque ali está tudo lacrado, ela vai romper as paredes de onde tiver. Por isso que dá a quebra aí dos coletores planos aí para essas épocas, para essas regiões de temperaturas mais frias, tá? Então foi uma pergunta boa que a gente entendeu aqui, mas é por esse lado aqui que a gente vai caminhar para poder te responder aqui, ó, tá? Tá certo, ô Borges? O Eduardo deixou um recadinho para a gente aqui, ó. Boa noite, Sávio Lilian, né? Deixa eu só pegar aqui, eu tô. E aos internautas, Sávio, por favor, explique tecnicamente a logística de funcionamento dos coletores solares, tá? Então, eu não vou conseguir explicar de uma forma tão técnica hoje, porque eu não estou nesse tema hoje, né? Eu consigo te falar mais em diante, de repente a gente pode preparar melhor em outra aula. Mas, assim, de eu te falar de uma forma bem simples, depois a gente pode aprofundar sobre isso, tá bom? A forma de funcionamento de um coletor solar é onde que a temperatura da água, ela, à medida que recebe a radiação, ela vai ter que ficar ela vai ficar menos densa que a água do coletor solar, ela fica mais leve, por haver toda aquela parte que eu já falei sobre a abertura das moléculas, e ela fica mais leve. Ela vai para a parte mais de cima possível, ou seja, para o reservatório, para o boiler que está lá, bem assim, no que seria na parte mais alta. Isso quando é o equipamento de circulação natural. Então a água ela tende a subir sempre aí. A aquece, subiu para a parte mais alta. E a fria vai descer para a parte mais baixa. Isso acontece com qualquer tipo de equipamento de aquecimento solar. É assim que funciona a sua chaleira, a sua panela de pressão. Toda a água que ela ferve, ela vai tender a subir, a ficar na parte de cima, a mais quente. Então o princípio básico é esse. Mas depois eu posso falar mais sobre isso, a gente pode preparar uma aula sobre isso, tá? E a gente explicar mais tecnicamente como é que funciona essa questão do aquecimento solar de água, tá? Uma pergunta do Will aqui, falou assim, os aquecedores braço solar os tubos de 47, nós temos nos nossos modelos aqui tanto 47 quanto 58 milímetros, tá? São tipos modelos de 47 milímetros, eles já foram vendidos muito numa época aí, recentemente tem diminuído muito a presença no mercado e está entrando mais o tubo de 58, mas existe no mercado e a gente também tem na fábrica lá, na empresa, esse tipo de produto para poder comercializar, tá? Uma outra pergunta aqui, que é a questão da água do Eduardo, né? Eduardo Cardoso falou assim, a água fica circulando dioturnamente entre o coletor e o boiler? É uma boa pergunta, eu vou responder que não fica circulando dioturnamente. Ela circula no momento em que há radiação solar. Aqueceu, ela vai receber uma radiação, a água quente que aqueceu vai ficar mais leve e vai subir para a parte mais de cima do reservatório, que a gente chama de boiler. E aí, no momento que parou de aquecer, ela para de circular também. E à noite ela vai ficar disponível para utilizar aí no uso comum, né? Ou à noite, ou qualquer horário do dia aí, tá bom? Então, assim, o papo hoje foi bem legal, gostei muito das perguntas de vocês. Especificamente, algumas perguntas estão fora do tema aqui, mas a gente vai respondendo de forma breve. Se vocês quiserem sugerir algum tema específico para a gente poder falar, a gente vai estar junto aí para a gente poder conversar, tá? O tema de amanhã, quero aproveitar para a gente poder falar aqui, né, que é o seguinte: entre a chave
caindo e uma fiação nova, comece se livrando do chuveiro elétrico. Então a gente vai falar sobre esse tema, da chave cair, da fiação velha, de tudo isso a gente vai falar sobre as formas de você resolver esse problema aí, retirando ou se livrando do chuveiro elétrico aí, tá? E a gente vai entrar em várias coisas aqui para a gente poder apresentar melhores alternativas. Eu queria aproveitar vocês novamente, pedir vocês para poder aproveitar a oportunidade de entrar aí no nosso canal do Telegram, que está no link abaixo na descrição desse vídeo, e vocês vão dar um like para a gente aí, compartilhar com seus amigos, se possível, aí essa live. No Instagram especificamente, tem um botãozinho, um aviãozinho que você pode mandar para os seus amigos aí, se estiver assistindo. Vou ativar, inclusive, o comentário da nossa live aqui, se você quiser deixar seu comentário, fazer sua pergunta, a gente está aqui ao vivo. E também, eu estou lembrando vocês aqui que na semana do dia 11 a gente vai abrir uma semana especial, que é a semana que a gente vai chamar de meia conta. É uma semana que a gente vai abrir oportunidade de aprendizado, de participar também de situações até mesmo de ofertas que a gente tem aí com algumas coisas que a gente trabalha, porque a gente também vive disso, a gente está aí no mercado, a gente também vende, comercializa produtos, né? Mas o primeiro eu vou pedir vocês para poder aguardar. Amanhã eu devo lançar, vou mandar para vocês os links para vocês fazerem as inscrições para a gente poder participar dessa semana. E do mais, agradeço vocês pelas participações aí e podem deixar seus comentários dos temas que vocês mais gostam ou de poderiam achar que seria relevante para vocês e a gente vai criar algum tema de alguma live sobre isso, tá certo? Então é isso, gente. Agradeço pela atenção de vocês. Estamos chegando aqui ao final. Se não tem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar aqui e deixar para a próxima live, que vai ser amanhã às 20 horas novamente, né? E muito obrigado e vamos encerrando por aqui. Lília, tá me ouvindo aí pelo Instagram até agora? E nos vemos até amanhã, beleza? Grande abraço aí para vocês todos, tá bom? Até breve.